objetivo aqui é compartilhar no Festival do Conhecimento, né, que é um evento que acontece em toda a universidade, né, é o que a gente vem produzindo no trabalho, no projeto de extensão, né? No nosso trabalho conjunto, eu diria, né? O projeto de extensão. Então, a participação de vocês é fundamental, porque sem a colaboração de vocês, familiares, a gente não iria conseguir efetivar esse projeto, né? Por que esse projeto surge, né? É um nome bastante comprido, às vezes tem que ter cola, porque é muito grande, né? É um projeto de extensão chamado Articulação de Rede de Produção de Cuidado, né? Em tempo de pandemia, para os usuários do ambulatório de fonoaudiologia do nosso curso, né? Nós já somos conhecidos de longas datas, né? Muitos de vocês que vêm aí há muito tempo, né? Acreditando no nosso trabalho, né? Recolhendo os efeitos do nosso trabalho. Esse trabalho não se inaugura nesse projeto. A maioria de vocês, ou quase a totalidade de vocês, já são usuários do ambulatório. E esse projeto, então, ele vem responder uma necessidade de como a gente conseguiria manter o vínculo com vocês no momento em que as atividades presenciais, inclusive do ambulatório, né, por conta, enfim, das circunstâncias da Covid, né, por conta das medidas de segurança sanitária, né, ele vem, então, responder a essa necessidade, né? A gente começa a pandemia lá em março, né? E aí um pouco sem saber o que ia acontecer, ou melhor dizendo, ainda sem ter a certeza que muito pouco iria acontecer, né? E passa-se um mês, passa-se 2 meses, e aí a responsabilidade, né? No sentido do apego também ao trabalho, né? Eu tenho muito apego ao meu trabalho, né? Como vão ficar aquelas crianças? E aquelas famílias? Estou compartilhando com vocês as perguntas que eu me fazia, né? E aquelas famílias? E aquelas mães que estão com o trabalho redobrado, né? Porque no trabalho redobrado, no sentido de que as crianças não iam para a escola, as crianças com todos os seus planos de cuidado, né, que em alguns casos são muitos, não se reduz ao ambulatório, né, com todos eles suspensos. Olha, botar a cabeça no travesseiro, rodando essas perguntas, não foi coisa muito fácil, né? E daí eu tenho uma memória da infância. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ser criada com as férias, né, grandes férias, né, de verão, e depois as férias de inverno, né, na roça. O ambiente rural ensina muita coisa para a gente, né? Ensina coisas que eu acho que a gente não vai conseguir aprender nunca na cidade, né? Então, faz parte da minha lembrança de criança um lugar que tem toda a roça e toda a fazenda, que chama um depósito de tudo, né? Chama tuia. É um depósito de tudo. Porque acessar a cidade nem sempre era tão fácil, né? E eu ficava fascinada quando criança, quando eu via. As crianças lá não podiam entrar, então eu só entrava com o meu avô. E ele dizia assim: aqui tem tudo para eu fazer uma gambiarra. Eu adorava esse nome. Era para botar alguma coisa para funcionar, que não estava funcionando ainda, mas com recursos, né, que tinham que ser inventados. Eu achava, aquilo para mim era um paraíso, era um mundo entrar naquele lugar. O que tinha lá? Cacareco só, né?
Não tinha mais do que isso, né? Mas a ideia da gambiarra, eu acho que eu nunca consegui abandonar. E é uma ideia muito legal, né? Então, eu me fazia essas perguntas: como será que estão aqueles pais, aquelas crianças, e a perspectiva de alguma coisa que pudesse nos dar uma direção, né, do ponto de vista da saúde pública, uma direção do ponto de vista do que seria possível prever do que a gente está vivendo na pandemia. A ideia da gambiarra veio, eu falei, é preciso a gente fazer uma gambiarra. Né? Então, o projeto nasce com essa ideia, né? Essa ideia que não é nem a coisa funcionando perfeitamente e nem deixando de funcionar. O que eu quero dizer com isso? Esse trabalho aqui não é substitutivo, e vocês já sabem disso, já experimentaram isso, já viram isso, né? Não substitui o trabalho presencial. Por que não substitui o trabalho presencial? Porque ele se dá de forma diferente. Né? E que forma é essa diferente? Que forma é essa diferente? Porque ele se dá na maneira como é que a gente se conecta com a criança e com vocês em casa. E o que aparece em casa com vocês e com a criança é muito diferente daquilo que iria aparecer no ambulatório. Né? Então, isso é muito precioso para a gambiarra, porque esta é a gambiarra, né? Então, qual é a gambiarra? Uma maneira, né, na forma de um projeto de extensão chamado Articulação e Rede de Produção de Cuidado para os usuários do ambulatório de transtorno de aquisição de linguagem. Né? E isso fez com que a gente pudesse aprender muito e aprender junto, porque tem uma coisa que me passa como impacto assim desse projeto, foi aprender com vocês num ambiente, né, que não é do ambulatório, que não é naquele quadradinho ali daquela sala, né, a maneira rica como vocês cuidam e se relacionam com os próprios filhos. Né? Então, isso Então, o objetivo, né, dessa conversa que a gente vai compartilhar no festival é dialogar com vocês. Né? Se por o nosso lado aqui a contribuição é enorme, porque a gente tem aprendido muito, 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 como está sendo essa experiência para vocês? Né? Porque, de alguma forma, toda quarta-feira, né? Hora marcada, né? De tal a tal hora, né? A gente está aí e não bate na porta, né? Já entra logo pela imagem, né? Então, tem uma coisa aí muito maravilhosa que a gente está trabalhando, né? Estamos todos na casa de vocês, assim como todos vocês estão na minha casa. Né? E era, nessa oportunidade, convidar vocês para essa conversa que a gente vem fazendo, né, a cada mês, né? A cada mês, primeira quarta-feira do mês, eu encontro só com vocês, né? E depois, nas outras quartas-feiras, aquela roda viva, que eu acho muito legal, né? Aquela roda viva. Entra aqui, o link é ali, e agora está na hora de quem? É muito vivo. Às vezes eu me atraso aqui e me atraso ali, mas a gente vai se virando, né? Então é isso, eu fecho o meu microfone para escutar vocês. No início da pandemia foi bem complicado para o Juan, né? Ele surtou quando ele viu tudo parado, né? Então, essa forma remota que você trouxe para a gente
ajudou ele a criar uma nova rotina. Não só você, como o Karim também. Então, ele conseguiu se organizar novamente. Isso foi muito importante para ele, porque quando ele estava sem nenhum atendimento, mesmo de forma remota, nem os trabalhos da escola ele estava conseguindo fazer. E conforme foi surgindo essa nova rotina para ele, ele se organizou novamente e até os trabalhos da escola fluiu. Então, para ele foi essencial esse atendimento remoto. Acho que é isso. Eu só tenho que agradecer vocês mesmo, pela paciência e tudo, né? Imagina. Isso que você está falando é da maior importância, né, Renata? Porque é como cada criança responde aos seus compromissos, né? Que aí é ir na escola, ir lá no INDC, ir no Carim, voltar, mas quando isso tudo está acontecendo, a vida está rodando, né? Isso. O que o Juan falou para a gente? E o que o Juan se ressentiu é que o que muitos de nós também se ressentiu, né? A pandemia, forçosamente, fez uma subtração no modo como a gente organizava a nossa vida e o modo pelo qual também a gente se via na nossa vida, nas nossas coisas. Né? Então, não está sendo fácil isso. É verdade. E para ele foi essencial, né? Ter uma rotina, pelo autismo mesmo, né? Que precisa ter a rotina. Então, ele se vendo numa nova rotina. Quarta-feira tem Mônica, segunda, Karim. E aí ele conseguiu colocar a escola nessa história também. Olha. Isso foi importante para ele. Isso. Mas só começou depois que vocês começaram a atender de modo remoto. E aí ele começou a se organizar novamente. Muito legal isso que você está compartilhando com a gente, porque é uma experiência bem interessante, né? Porque, assim, o modo como a gente atua com o Juan é bem diferente daquele modo como a gente atuava lá no ambulatório, não é verdade? Por isso que, assim, não tem nem muito essa conotação de atendimento, né? Mas mais de manutenção de vínculo, né? Mais de aproximação, né, afetiva, né, mais de convite, né? Convite, vamos fazer uma gambiarra, então, já que a gente não pode estar junto presencialmente, né? Como a gente sustenta? Eu acho que isso o Juan está dizendo para a gente, olha, a gente vive melhor quando a gente sustenta as nossas interações, as nossas relações. Olha, esse é um discurso vindo de uma criança autista, está ensinando coisa para a gente, né? Né? Ela está ensinando coisas para a gente. Né? Então, funcionou como um efeito quase de um convite. Juan, aqui, volta. Vem, vem. E é lindo, né? Porque eu conto uma história para o Juan e ele faz um desenho e manda para mim. Então, é quase como diz assim, olha aqui que eu escutei atentamente. Aliás, o que eu tenho sido presenteada está uma coisa melhor do que Natal. Né? De vez em quando aparece algo lá no nosso grupo, os desenhos do Juan, ou então, enfim, até a gravação do Enzo. Né? Mas eu acho que esse convite, né, que o projeto, então, faz, e não faz só para as crianças, né, um convite a todos nós, né? A gente conversava isso hoje de manhã com o grupo dos extensionistas também, né? Nossa, como faz sentido o projeto de extensão, né? Como fez com que a gente pudesse se sentir mais ativado e mais alegre, eu diria, também. Muito legal. Então, eu acho que tem isso também que eu queria ressaltar com vocês nesse momento, né? É um projeto de extensão que a gente fica atento à seguinte pergunta: como é que eu posso aprender coisas com as crianças
e com seus responsáveis no mundo da vida deles. Porque é isso que a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo coisas com vocês no mundo da vida de vocês. Né? Então, é bem, bem bacana poder escutar isso de você, Renata. Nossa, eu fico... meu nome agora é Alegria. Muito bom. O que eu tenho para falar, né, o que a gente fala, o que eu falo repetidas vezes, né, que foi muito surpreendente para mim essa nova forma de trabalho, né, de contato. Eu vejo o Enzo com mais vínculo, e assim, não só na questão de assim, pessoal mesmo, mas assim, essa empolgação dele de querer fazer alguma coisa e querer mostrar, né? Porque eu acho assim que é diferente. No início, quando começaram a vir as atividades da escola, ele não queria fazer. E aí ele falava assim: "Ah, não, fazer dever não". E aí o que acontece? Com o passar do tempo, que ele via, que ele mostrava, porque às vezes ele estava fazendo, chegava o horário de encontrar com a Mônica. Então, assim, ele falava assim: não, eu vou fazer porque eu vou mostrar para a Mônica, né? Do jeito dele, ele falava. E aí, assim, toda vez que ele faz alguma coisa, ele quer mostrar. E eu acho legal porque eu acho assim que isso é uma forma de desenvolver a linguagem. Teve uma vez que a gente foi, quando a gente foi viajar, e na semana posterior houve um problema de internet que a gente não conseguiu falar direito. Eu não sei se você lembra, Mônica, mas ele estava super empolgado porque ele queria falar como foi a viagem, né? Então, assim, ele falava assim, o Beto Carreiro, ele ficou maravilhado com o show do Hot Wheels, então ele ficou falando daquilo o tempo todo, e ele queria falar para alguém, e para alguém diferente, né? E aí, para ele, assim, que fosse fora do convívio diário dele, é a Mônica. Então, assim, ele construiu um vínculo assim bastante legal e que eu acho que acaba tendo essa necessidade, né, de se expressar oralmente, porque eu lembro até que uma vez eu falei assim: Mônica, eu sei que o Enzo tem vocabulário, eu sei que o Enzo consegue falar, mas ele só fala quando ele quer. Aí a Mônica falou assim: mas todo mundo só fala quando quer, todo mundo só fala quando precisa. E aí eu Só o vejo papagaio é que não, né? Que a gente pede para ele repetir, né? Coitado do papagaio, né? eu vejo que realmente isso tem assim melhorado nele e de uma forma bem espontânea, né? Então assim, ele quando ele ouve um áudio, quando ele vê a Mônica, é uma felicidade. Ele fala: vou mostrar para a Mônica, olha o que eu consegui fazer. Aí ele fala para mim, aí eu vou e gravo. E aí eu consegui. E fica todo feliz. Então agora ele já tem assim vontade de fazer as coisas, né? Porque ele sabe que de alguma forma ele vai ter um retorno daquilo, que vai ser um retorno diferente, porque assim eu falo: ai, legal, Enzo, poxa, você conseguiu, que bom. Mas assim, eu sou a pessoa que estou com ele o tempo todo, né? E ele quer, eu acho que, ver que outras pessoas estão reconhecendo isso, né? Então eu acho isso bem bacana. A aceitação dele, que a princípio eu achei que não fosse tão legal, e aí eu comecei a experimentar outras coisas também, porque vídeos que a escola mandava, ou que alguém mandava, eu botava na televisão, porque eu achava assim: a televisão é maior, é melhor de ver e tal. Mas aí eu percebi que ele não fica quieto se ele ficar na televisão. Aí eu boto no celular, o celular ele fica concentradíssimo com o celular na mão e fica vendo, e às vezes repete algumas coisas da historinha, sabe? Eu vejo que ele está entendendo, e se ele tiver que ver 2, 3, 4 vezes, ele quer ver e fica bem, assim. Então, eu acho que tudo nesse momento que a gente está vivendo, né, que é um momento de exceção, experiências, né? Experiências na vida de cada um, experiências em como fazer o acompanhamento dessas crianças, a Mônica, para o pessoal que acompanha junto com ela. E eu, assim, eu só tenho para falar que eu acho que tem dado certo, né? Com algumas limitações, porque eu sei que comigo ou com outras pessoas, às vezes tem problema de internet, problema de estar na rua, problema de mesmo, mas que está sendo assim bem gratificante mesmo.
Legal, Lídia, e às vezes isso é um desafio mesmo, né? Porque o recurso, às vezes, da internet nem sempre responde, né? Nos ajuda, ao contrário, né? Mas o importante é que a gente não desiste, né? Se não dá de um jeito, a gente tenta do outro, se não dá do outro, enfim. De maneira que eu acho que isso vai gerando para a criança uma percepção, né, da gente sustentar o interesse nela, né? Que quer dizer o seguinte, mesmo que você não vá lá no ambulatório, né, a gente vem até aqui. E o quanto que o fato dele produzir coisa e querer nos mostrar tem um duplo sentido aí. Eu tenho reconhecimento de um olhar que é de fora, né, nosso, né, da equipe dos extensionistas, e, por outro lado, eu tenho desejo de falar também para fora, né? Então, essa é uma atuação, né, é um efeito do projeto que vai incidir, né, que vai ponto a ponto, né, que está lá, aonde? Na dificuldade que eles apresentam. Qual é a dificuldade que eles apresentam? De comunicação, né? Só que, em vez de a gente trabalhar alguns aspectos, né, mais estruturados da linguagem, da forma como fala, a gente está trabalhando no convite a eles se organizarem e não desistirem, né, da escola, não desistirem de se comunicarem, não desistirem de prover, né, desejos futuros, né, Adriana? O nosso amigo querendo, quando crescer, trabalhar lá, Oi, mãe. É verdade. trabalhar lá no mercado, né? E ele está empenhadíssimo nisso, né? Então, eu acho que isso é um retorno que vocês trazem. Ele já mudou de profissão. Ah, ele já mudou de profissão, agora qual é a profissão da vez? Me conta. DJ. Agora ele quer ser DJ. DJ! Ah, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas então, Adriana, me conta aí o que você tem recolhido aí do, A gente já se conhece há bastante tempo, né? Tem um vínculo bastante forte, não é de ontem, né? Como que tá sendo aí para vocês, né? Isso, por um lado, a vida toda diferente com a da pandemia, tarará, 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 e o outro é o próprio trabalho do projeto de extensão. Bom, para mim é muito bom. Você sabe que o Daniel tem muita dificuldade de concentração, né? Ele não gosta de algo que esteja que tá parado. Então, é bem difícil deixar ele parado com alguma coisa. Mas você tem um jeitinho muito bom com ele, né? Porque eu sempre falo, o Daniel, ele é muito político. Se você deixar, ele te leva, né? Se você deixar, ele te leva. Mas eu tenho visto que ele tem um ganho nisso, nas palavras, tem pensado mais em falar, porque ele quer falar muito correndo tudo. Ele quer falar tudo muito correndo. E, e você atendendo ele e falando para ele que ele tem que falar bem para o outro entender, não é o outro que tem que adivinhar o que ele fala, ele já pensa mais. Né? Eu já vejo que ele já pensa, já se preocupa com o outro, já se acalma, eu falo, respira. Então, eu acho que ele tem ganhos, tem ganhos. O que falta nele é só um pouco mesmo da paciência, né, que ele não tem. Deixar seu microfone.
em certos assuntos, né, Adriana, ele não tem, nós também não, né? Porque às vezes quer tanta coisa tão rápida, né? Mas eu acho que tem coisas aí, e para quem vai nos assistir, né? Eu acho que vale a pena a gente poder também esclarecer, né? É um projeto de extensão, uma vez por mês, a primeira quarta-feira do mês, a gente se reúne com os pais. O projeto começou com essa reunião de 15 em 15 dias só com os pais, né? E depois, num determinado momento, a gente viu que isso já estava se esgotando, sabe? Né? E aí transferimos esses encontros mais pontuais com as crianças, né? E Adriana, muito importante o que você está colocando para a gente, porque que bom, né, que ele quer mudar de profissão, né? Muito bom, né? Muito bom. A outra coisa que foi assim, eu fico muito, fiquei muito perplexa aí. Verônica e Gerlane me ajudam aí datando isso, né? Mas num determinado momento, o encontro com o Daniel fez um clique, sabe, um clique, fez assim, deu uma virada de chave, né? Virou uma chave. E tem coisas que às vezes acontecem, a gente não de imediato não consegue saber, mas por que mesmo? Né? E foi radical a mudança dele. Aquela criatura que se jogava no sofá e que ficava com aquele celular assim, para baixo, para cima, e que eu dizia assim, pelo amor de Deus, criatura de Deus, para com esse celular, porque eu ficava tonta, né? Vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Agora, eu encontro o nosso querido amigo sentado numa mesa, o celular em repouso, sabe? Quase como dizendo assim, estou pronto, você quer dizer que veio? Vamos trabalhar, entendeu? Só falta esse enunciado, né? Isso aí, vamos trabalhar logo. Vamos trabalhar, né? Daqui a pouco ele não vai tolerar atraso meu, entendeu? Né? Porque de vez em quando me embolo aí, né? De um horário com outro, né? Verônica que estamos juntos nessa intervenção com o Daniel desde o começo, algo muito, muito importante. E eu acho que tem coisa que você está dizendo aí que é da maior importância, sabe? E que talvez a gente não conseguisse esse efeito a partir daquele modelo ambulatorial, né? Que é responsabilizar o Daniel, que a forma como ele se comunica é de uma responsabilidade dele. Né? Porque antes era... Ele faz uma aglutinação, né, das estruturas da frase, né? Ele fala uma frase como se fosse uma única palavra. E como é que ele percebia isso? Ele achava que isso não era um problema dele, era de quem escutasse, né? E ele contava com a colaboração maravilhosa da Adriana, que entende absolutamente tudo que ele falava, né, Adriana? E eu dizia assim, Adriana, está na hora de você parar de entender tudo, entendeu? Senão, ele... E eu acho que esse foi um trabalho conjunto nosso, sabe, Adriana? Não é nem um trabalho nosso, nem um trabalho só seu. Eu acho que essa é uma experiência importante do projeto de extensão, né? Porque você está ali do lado, né? Em quantos encontros, Adriana, no começo, você precisou ficar do lado? Muitos. Muitos. Né? Agora é de total autonomia. Ele levanta. Quando eu solicito alguma coisa que não está no alcance dele de resolver, ele levanta e vai chamar a Adriana. Né? O fone, outro dia, era pedir para você fazer uma manobra, né? Então tem algo aí que não é... Isso é o que eu acho que é importante, sabe? Né? O que a gente tem produzido para as crianças não está só na nossa bandeja. Vocês seguram junto a bandeja.
sabe, Lídia? Senão a gente não conseguiria essa potência aí do Enzo dizer assim, né? Olha, quero mostrar, eu sei fazer, né? É também um trabalho de vocês, né? Cujo trabalho, essa forma, essa gambiarra, essa invenção para a coisa funcionar, está funcionando desse jeito. Então, fazendo com que a gente tenha que repensar também as nossas práticas de formação. Então, é preciso compartilhar isso com vocês. Vocês estão fazendo com que, enfim, fique cada vez mais contundente, cada vez dando mais importância que o trabalho em saúde tem que incidir sobre as formas de cuidado. E a forma e o cuidado não se restringe ao âmbito e ao ambiente dos aparelhos de Estado, dos serviços de saúde. O cuidado está aí no mundo da vida. Como vocês cuidam, como a gente aprende com vocês, como cuidam, como vocês aprendem conosco, como cuidam. E aí a gente vai se cuidando também junto, né? Né, Renata? Até o final do semestre, do projeto, a Renata vai estar sentada em outra poltrona, né? Né? Se assegurando, né? E, por sua vez, também o Juan se assegurando que ele pode se comunicar, sempre, né? O Juan, eu falo com ele, ele olha para a Renata. E aí eu digo assim, mas está conversando com a sua mãe ou comigo? Aí ele vira. Mas ele fica esperando a Renata poder soprar para ele o que ele tem que... Não que ele não saiba. Não se trata disso, ele sabe. Né? Mas como é que ele vai fazer essa experiência para falar com o outro, né? E aí, todo animadíssimo agora, né, com os movimentos... É um militante agora, ele, porque dá entrevista até para televisão, ficou todo bobo. Né? Ah, quem apareceu aí? O rapaz com você? Oi, Mônica, tudo bem? Então, tudo, meu querido. A gente não vai se encontrar, só quarta-feira que vem, tá bem? Tá bom? Sim. Um beijinho. Combinado? É, Tá sim. bom. Só fico com você. Tchau. E como a gente tem te ajudado aí? Porque o Gui, e a Cristina, a gente retomou, né, o nosso contato mais recentemente, diferente de muitos que estão aqui, que a gente já vem de longa data, né, se encontrando. Tem pouco tempo, né, Cris? Está sendo muito bom. Os encontros presencial era maravilhoso, como eu sempre disse para você, você é ótima. Então, de vez em quando dá uns puxões de orelhas, né, como diz a Renata. Mas isso é de extrema importância. Eu acho que isso ensina a gente, mães, ainda por cima na pandemia, a melhorar. A gente já dá o melhor, faz com que a gente dê o melhor ainda para os nossos filhos, porque acho que eles precisam que a gente dê o melhor sempre. E o Gui, como todo mundo sabe, eu não sei se todo mundo sabe, né? O Gui, por enquanto, não fala. Mas depois que a gente está se encontrando nas quartas-feiras, o que você fala para a gente segue tudo bem certinho, porque assim a gente leva puxão de orelha. Quando a gente não faz direitinho, aí não é assim, Cris, mas as coisas estão evoluindo. Ele ainda não se senta para falar com você, para olhar para você, mas assim, as informações que vocês passam para a gente estão sendo muito valiosas. A gente usa isso e está funcionando. Legal.
Eu Legal. acho que nas quartas-feiras a gente reza para chegar à quarta-feira, para a gente falar com vocês, para vocês dar dica, para a gente usar isso. Isso é muito importante para a gente. Eu vou fazer uma defesa aqui da minha pessoa, né? Porque isso, como vai para um festival, Aí, Renata, tá já vendo? Vai se rodou, defender, Renata. já rodou 2 vezes que eu puxo a orelha, né? Menina, as pessoas vão ficar pensando, nossa, quem é essa senhora aí? Parece uma bruxa. O puxão de orelha é com amor. Não, então, mas eu acho que é importante isso, né? Porque é óbvio que é com amor, né? É óbvio que a gente faz um investimento amoroso, né? E amor no sentido de que, vamos tomar essa palavra, né, como no sentido da sua força criadora, né? Então, porque eu acho que em determinadas situações, sabe, as mães precisam de ajuda, né? Eu costumo dizer que mãe, às vezes, é um treco que atrapalha. E não é só no endereço de vocês, não, é no endereço de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Exatamente por isso, né, Cristina? A gente tem essa intenção amorosa que é assim, fazer sempre tudo o melhor. Só que às vezes a gente faz de tal modo o melhor que não sobra nada para o outro fazer. É animal. Né? É verdade. Então, como ajudar? E isso não é uma tarefa fácil. Como ajudar? Fazer alguma coisa, e muita coisa, mas deixar de fazer alguma outra, um tanto para que a criança possa fazer. Né? Essa é uma equação difícil. E não é difícil para a Renata, que é a mãe do Juan, não é difícil para você, Cristina, que é a mãe do Gui, não é difícil para a Lígia, que é a mãe do Enzo, não é difícil para a Demo, que é pai do Enzo, né? Não é difícil só para a Adriana, que é a mãe do Daniel, né? A Flávia, Pedro Henrique. Essa é uma dificuldade de todos nós. De todos nós, né? Como filhos e como responsáveis também, né? Quantas das vezes a gente se depara com os nossos pais, a gente pode recorrer a isso aí na memória, né? Sempre dizendo o que acha que é melhor. Estou falando porque eu acho que é o melhor para você. Tá bom, e acha mesmo, é verdade. Ainda bem, né? Que alguém fala coisa para mim achando que é o melhor para mim. Mas o que o outro pensa que é melhor para mim, nem sempre é o que eu acho que é melhor para mim. Então, essa é uma função, né, dessa... Essa é uma função de mãe, de pai, né? E, às vezes, o lugar do cuidado com as crianças, o lugar afetivo da terapia, é exatamente dizer isso. Olha aqui, menos um pouquinho para o outro poder fazer. Isso não é brinquedo quando a gente está diante de crianças que exatamente têm dificuldade de se comunicar. Né? E aí arruma um jeito, aí vai se organizando de um jeito, né, Adriana? Que Sim. né? Não é isso? Não é? Que o Daniel vai tudo se encaixando. Oi? Vai tudo se encaixando, né? Se organizando direitinho. E aí, o que acontece? O Daniel achava que, porque a Adriana entendia ele de imediato, não tem problema.
Aí era um modo de funcionamento daquela fala que ele achava que todo mundo entendia como a Adriana o entende. E ela vai entender a fala dele melhor do que eu, sem sombra de dúvida, melhor de qualquer um de nós. Assim como a Renata também vai poder identificar ali, né? Olhar para o Juan e vai dizer assim, ih, tem um negócio aqui que não vai bem agora. Né? Isso a gente pode dar um nome de asa de mãe, né? Então, trabalhar com vocês no projeto de extensão tem nos dado esse aprendizado, sabe? E o quanto é importante para a gente poder compartilhar disso no festival. E, por outro lado, para os estudantes, afirmarem para ele que, se tratando do compromisso, né, do trabalho em saúde, cuidar precisa ser algo no primeiro plano. Né? E algo que rejeita, não aceita nenhum impedimento para que se possa ser efetivado. Então, em condições adversas, o que a gente tem que fazer? Inventar modos de produção de cuidado. Eu acho que essa experiência é bem interessante assim, do projeto de extensão. E partilhar isso, então, como um processo de todos nós, em que todo mundo aprende, a gente aprende, estudante aprende, pais aprendem, crianças aprendem, todo mundo aprende. É bem legal, né? A gente abriu essa conversa também para os estudantes que estão aqui, os extensionistas, né? Porque eu não fico sozinha com as crianças, né? E vocês, né? Às vezes a gente trabalha com a observação da câmera fechada para a criança se sentir com menos sobre-olhar, né? Porque senão ela pode se dar conta que tem muita gente olhando para ela, né? Então, embora, enfim, seja dito para elas que tem outras pessoas, as pessoas se apresentam, falam oi, como vai, né? Então, fica aberto aí para vocês também, nessa roda de conversa, aí essa observação, né? A observação e atuação também, né? Porque é um trabalho conjunto. Flávia. Boa tarde, oi. Então, Mônica, o Pedro Henrique tem sido muito bom, para mim também, né? Poder ver vocês e compartilhar aí esse projeto que é muito bom para as crianças, que tem certa especialidade, precisa de ajuda, a gente também. E o Pedro tem sido, nossa, muito bom mesmo. Muito obrigada. Bom. Valeu. Valeu vocês. Queria comentar também, né, Mônica, que alguns pais, mães não puderam estar presentes hoje aqui por estar no trabalho, por estar viajando também, né, eles sempre fazem o que podem aí para se ajustar nos horários, né, percebeu que eles estavam, que esse desejo de estar com a gente vinham dos pais, né,
da gente estar lá nas reuniões gerais, conversando um pouquinho de tudo, sobre as dificuldades de vocês, né? Então, no começo surgiu, o meu filho está ficando muito tempo no celular, né? Mônica, o que eu faço com isso? Então, a gente trouxe, né, as dificuldades de vocês para o nosso trabalho, e aí as crianças vinham e falavam, oi, Mônica, oi, Dayara, e aí a gente percebeu que esse desejo de estar com a gente vinha deles também. E aí, além de propor essas reuniões com vocês, né, toda primeira quarta do mês, a gente abriu aí uma agenda para esses encontros com eles também, para eles se sentirem mais à vontade. Então, eles brincam com a gente, né, Mônica? O Pedro Henrique, o ano passado, tocou um violão para a gente. Então, a gente sempre faz essas oficinas, né, e o que pode para manter o interesse das crianças também de estar com a gente, né. Bem legal, Dayara, se resgatar esse bypass aí, né, do modo que foi pensado no começo, né, além, as nossas reuniões eram só com os pais, obviamente que incluída as crianças também, mas a gente não tinha uma atenção específica para as crianças. Legal você ter resgatado isso, né, porque foi importante. E como que isso aparece, então? Aparece pela demanda das próprias crianças, né? Legal isso. E como que aparece pela própria demanda das próprias crianças, né? Na medida em que a gente, no começo, eu trabalhava só com as crianças, só com os pais de 15 em 15 dias, a gente fazia umas oficinas também, lembra? Nossa, foi muito bom. O Clube do Saber, né? Cada um se ensina o que sabe, né? Depois a oficina de sucata, né? Que o Adelmo saiu daqui, o Adelmo saiu, que foi a partir, enfim, de uma experiência com uma criança, né? Que queria lá um caminhão, sei lá das quantas, cegonha, então vamos fazer aqui uma. E aos poucos a gente foi percebendo isso, né? A demanda das crianças em elas terem os espaços, né? E tem sido muito importante esse espaço com as crianças para a gente, né? Apertou a agenda bastante, mas não tem problema. A gente dá um jeito, né? A gente se inventa o horário, e quarta-feira passa assim, como se o dia de quarta-feira passa como se fosse meia hora ali, sabe? Né? Bom você ter resgatado isso, Dayara, porque eu acho que mais um ponto de vista, né, sobre um plano de cuidado que precisa mapear a demanda dos pais, a demanda das crianças e as nossas próprias demandas também, né? A demanda do que é possível numa situação tão adversa, né? Que depende da internet, que depende do sinal, né? Que depende de horário, né? Bem importante isso. Pensar em cuidado na infância é pautar essa condição sine qua non, sabe? Não existe trabalho com criança que a gente possa fazer apartado desse contexto social e familiar. Isso é da maior importância. Eu acho que essa é a afirmação que a gente precisa fazer. Desistir jamais, né? Ok, eu me despeço, eu acho né, a gente pode ir se despedindo, né, desse encontro, dessa tarde, desse dia de quarta-feira com conversas, que, assim, aquela boa conversa é sempre aquela que deixa algo para falar depois, né? Uma boa conversa é essa. Então, acho que ainda dá para a gente conversar mais e mais e mais e mais e mais. Tá bom? Obrigada aí quem teve a oportunidade de estar aqui, outros pais não tiveram, né? Mas sabemos da contribuição e do reconhecimento deles também, sem sombra de dúvida, né?